Deus está morto, profere um louco no meio de uma praça. De quem seriam essas palavras? Se você está curioso para saber, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é André Alves, sou professor de filosofia e mestre em ciências da religião. As palavras que acabei de proferir se referem ao filósofo Friedrich Nietzsche. Mais especificamente, se refere a uma parábola que ele conta no aforismo 125 de um de seus livros, A Gaia Ciência. Pois é, Nietzsche profere essas palavras contando ali a história de um homem que sai à praça pública em plena manhã, acende uma lanterna e começa a proferir uma sentença: Deus está morto, Deus está morto. Por que Nietzsche teria utilizado essa parábola? Por que ele anuncia a morte de Deus? Essas são algumas curiosidades para quem já ouviu falar do nome Friedrich Nietzsche. Ele que foi um filósofo alemão, que nasceu no ano de 1844 e morre no ano de 1900, e que é um dos filósofos mais polêmicos da contemporaneidade. Aliás, pode-se dizer que o filósofo Friedrich Nietzsche, ele de fato inaugura o que a gente conhece como pensamento filosófico contemporâneo. Bem, Nietzsche não é nada fácil de ler, por isso nesse vídeo aqui também não pretendemos, obviamente, destrinchá-lo todo. Mas o que nós podemos pelo menos entender dessa sua frase? E quem foi esse filósofo que disse coisas tão graves como a ideia, uma sentença de que Deus está morto? Primeiramente, Nietzsche foi um filólogo antes dele ser filósofo. Um filólogo é alguém que estuda as línguas antigas, as línguas clássicas e textos clássicos, como por exemplo textos gregos e romanos. Bem, Nietzsche foi um filólogo, mas também foi um filósofo, porque fez da sua filologia, da sua profissão, também um ato de filosofia e escreveu filosoficamente muitos textos. Como eu disse, não é nada fácil compreender o pensamento de Nietzsche, e muitas pessoas começam, por exemplo, lendo um livro muito famoso seu, que é o Assim Falou Zaratustra. Eu não recomendo começar a leitura de Nietzsche por esse texto, porque é um texto bastante simbólico, metafórico. Há alguns textos de Nietzsche que poderiam ser um pouco mais fáceis, um pouco mais tranquilos, digamos assim, para aqueles que estão começando na sua leitura. Então, se você quiser começar a ler Nietzsche, talvez você poderia começar com A Genealogia da Moral, com Além do Bem e do Mal. Alguns textos que são um pouco mais tranquilos de ler, apesar que não há nada tranquilo em Nietzsche. Bem, voltando à nossa questão inicial, por que Nietzsche teria dito Deus está morto, Deus está morto? A verdade é que para Nietzsche, a palavra Deus representa um ideal. Poderíamos talvez encarar esta frase de Nietzsche como uma metáfora. Como muitas das coisas que Nietzsche fala em seus textos, elas se revelam muito de forma simbólica, de forma ficcionalizada. E me parece que a frase Deus está morto, ela é uma metáfora. Nietzsche quer dizer com isto, na verdade, uma forma de pensamento que durou cerca, digamos assim, 2.500 anos na cultura ocidental. Com a palavra Deus, Nietzsche se refere a valores suprassensíveis, valores metafísicos, tais como a verdade, o bem, o belo, que Platão ensinava em sua filosofia. Mas também se refere aos valores que foram ensinados pelo cristianismo, especialmente a partir do apóstolo Paulo, e que a cultura ocidental toda passou a reproduzir esses valores, a ter estes valores. Para Nietzsche, ele vai fazer uma crítica desses valores. Ele considera que esses valores muitas vezes negam a vida em nome de algo que é imaginado, como superior, como aquilo que predetermina o homem aqui embaixo. Então Nietzsche diz Deus está morto, primeiramente porque ele acredita que esses valores estão superados. Não só porque Nietzsche deseja superá-los, mas é porque a própria cultura ocidental colocou esses valores metafísicos em questão. Ora, não é à toa que nos séculos XVIII, XIX, na modernidade, nós vemos um afastamento das ciências, por exemplo, com relação à metafísica. As ciências passam a muito mais pesquisar questões empíricas, questões físicas, e desistem das respostas metafísicas. Daí surgem, principalmente nesse período, ciências
como a biologia, como a física, como também a sociologia, entre outras ciências, que vão estar mais preocupadas em responder questões mesmo humanas, questões da experiência humana. Mas não apenas as ciências, também na política há um desvínculo da religião. Com a queda, né, das monarquias aos poucos, né, e o desvínculo delas também dos estados com relação à igreja, à religião, as pessoas passam a conduzir esse mundo de maneira não necessariamente ter que vincular preceitos religiosos com as leis, por exemplo. É o que Max Weber, um sociólogo, vai chamar depois de desencantamento do mundo. E mesmo então, nós começamos a ver o que a gente chama de secularização, que também é uma palavra de Max Weber, onde as pessoas também passam a organizar o seu cotidiano não mais em função de ideias religiosas, de preceitos religiosos. Ainda que elas possam ter fé, possam ir à igreja, possam ter as suas religiões. Mas começamos a ver um mundo que começa a se organizar não mais a partir de ideias metafísicas, de ideias suprassensíveis, mas sim de ideias constituídas no próprio mundo. E o mundo começa a ser visto dessa forma. E as ideias que são também geradas no mundo começam a ser vistas como ideias próprias, criadas pelos homens, como Nietzsche vai dizer, ideias humanas demasiadas humanas. Portanto, temos em Nietzsche, com essa frase, Deus está morto, uma constatação. Utilizando a metáfora e a ideia de Deus, ele vai dizer o seguinte: olha, todos nós o matamos. Toda a humanidade ocidental matou Deus. Por quê? Porque a humanidade começa a se desvincular dessas ideias metafísicas, suprassensíveis, e passa agora a buscar nas próprias relações humanas a verdade, né? A resposta para suas questões. Nietzsche, na verdade, continua sempre desconfiando da verdade. Ele é alguém que critica essa crença na verdade, que para ele, inclusive, continua presente nas próprias ciências. Mas isso já é uma outra história, demandaria um outro vídeo. Nesse vídeo, como apenas uma apresentação inicial do filósofo Friedrich Nietzsche, dessa sua frase bombástica, eu convido você, se você desejar, a comentar. Coloque aí nos comentários se você quer saber algo mais sobre Nietzsche, se você quer saber mais sobre a filosofia dele, sobre esta questão da morte de Deus. E volte novamente aqui aos nossos vídeos para a gente continuar falando sobre este filósofo e muitos outros. Também eu digo para você, faça esse convite. Acompanhe também outros vídeos que já temos aí, por exemplo, sobre ciências da religião. Muito bem, esse é o meu canal, como eu disse, e você é bem-vindo. Até um próximo.